Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada voltarmos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, esse momento tão significativo para todos nós. Dedicarmos um dia, um horário para nos reunirmos com a família, para recebermos o Cristo. É como se ele chegasse, entrasse e sentasse conosco para o estudo, para as reflexões. E se levarmos a sério a vivência do Evangelho, ele ficará conosco a cada momento da nossa existência, como ele prometeu. Não esqueçamos o recipiente com a água, que é fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Então fica o convite para que vocês venham participar com sua família do Evangelho no Lar, uma oportunidade de estudo e de prece que nos conduz assim a uma conexão mais direta com o Altíssimo, né? Então, inscreva-se em nosso canal, comente, participe e compartilhe. Vamos divulgar essa prática, fortalecendo assim os laços com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, façamos agora a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. 179 é a mensagem de hoje. Entendamos servindo, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo, se dirigindo em carta a Tito, no capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos no domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem necessitamos de imenso cabedal de paciência e de entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem na sombra. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. É uma advertência, para todos nós, que em nosso trabalho na seara de Jesus, nós devemos ter tolerância e paciência com o nosso semelhante,
e jamais com o intuito de orientar, de ensinar, jamais façamos indelicadezas, apontando falhas, apontando defeitos, apontando marcas negativas dos erros cometidos. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, nesse momento em que vamos realizar o estudo do vosso Evangelho, permitindo que os guias espirituais nos ajudem a compreender vossos ensinamentos, nos fortalecendo, a fim de que venhamos a colocá-los em prática em nossa caminhada terrena. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do Livro da Esperança, o Livro da Esperança ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, ele elaborou esse livro, cada capítulo, a partir de uma passagem evangélica. Hoje é capítulo 15. Espírita, instruí-vos. E é com base na seguinte passagem evangélica que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo cujo título principal é O Cristo Consolador. Aí o subitem é Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O registro é de João, no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Ou seja, o Consolador prometido, Deus, Jesus, ele promete que enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para trazer outras informações à humanidade, para relembrar outras e aperfeiçoar tantas outras. Porque naquele momento, naquela conjuntura, as pessoas não tinham condições intelectivas, espirituais, evolutivas de entender os ensinamentos. Então, o que é que a gente vê no transcorrer do tempo? A teologia tradicional, ela considera que esse Consolador prometido foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes é aquele dia em que Maria com os discípulos estão no cenáculo, estão ali há vários dias, eles estão trancados, com medo de sair, porque de serem perseguidos, de serem presos, torturados. E eles estavam orando quando se ouve um barulho e línguas de fogo descem sobre cada um. E eles falam vários idiomas. Então, para a teologia tradicional,
Consolador veio naquele momento, certo? E a partir daí, os apóstolos se sentiram revigorados e saíram pregando a boa nova. No entanto, se Jesus disse que naquele momento, eles não tinham, a humanidade, as pessoas não tinham condições de receber as informações, as outras informações, não seria 40 dias depois que isso iria acontecer. As línguas de fogo são os espíritos iluminados que desceram, que se aproximaram das pessoas, dos discípulos de Maria, e mediunicamente todos ali se expressaram falando em vários idiomas. Esse momento, para nós, significa o início do apostolado dos discípulos. Porque o Consolador prometido, ele nos chega lá no século XIX, né, segunda metade do século XIX, se não me engano, através da codificação da doutrina. Porque o Espiritismo, ele veio renovar os ensinamentos de Jesus. Ele veio nos trazer de volta os ensinamentos de Jesus que foram tão alterados no decorrer do tempo. Veio nos trazer fé e esperança, veio nos dizer que todos nós iremos alcançar a plenitude, a dita salvação, porque Deus criou a cada um de nós para alcançarmos a felicidade, para alcançarmos a perfeição, desde que tenhamos todo o empenho para vencermos as nossas inferioridades e vivenciarmos integralmente os ensinamentos de Jesus, que ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que desejamos que ele seja feito. Ele não diz assim, não faça o mal ao outro. Ele dá uma outra dimensão. Faça o bem. Faça ao outro o que desejas que lhe seja feito. Então, a doutrina espírita vem nos trazer todos esses elementos para que a gente vença a insegurança, vença o medo. O medo de ser condenado, de ser jogado no inferno. Os pecadores, os que cometem erros. E aí a gente olha para a humanidade e vê que a humanidade ainda é extremamente imperfeita. Ainda vive de viciações, cometendo os mais terríveis crimes, estão todos condenados. Deus é amor, como já disse João, o evangelista. Deus é amor. E sendo amor, ele é bom, ele é bondoso e não vai ter reações como um ser humano. Ele tem ação. A ação de dar oportunidade a cada um de corrigir os seus próprios erros e de buscar a condição para a qual ele criou a cada um. A perfeição relativa, que absoluta só ele a detém. Então, meus amigos, o Consolador prometido é, sem dúvida, o Espiritismo. E ele diz aqui, Kardec, o Espiritismo vem a seu tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina por parábolas. O Cristo disse, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente
sobre certos mistérios, vem enfim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. São palavras de Kardec, né? E a gente sabe que Jesus já disse nas bem-aventuranças que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e mais de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre. Aí o Espiritismo mostra as causas de existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado, mostra o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura. Então Kardec faz essas reflexões, deixando muito claro para todos nós que a promessa de Jesus se concretiza, abrindo os horizontes, nos dando fé, nos dando esperança. Imagine a pessoa aflita, em sofrimento permanente, em expiação, provações difíceis, cheio de imperfeições, sem ter como compreender todas essas situações e ainda ter que ser uma pessoa justa e correta. A maioria se revolta e vai pelo caminho negativo, por se complicando cada vez mais. Quando a pessoa, o espírito já é amadurecido, já tem uma visão diferente dessa situação que atravessa. Então, a grande bênção do Espiritismo é essa. Ele é um consolador prometido, é uma doutrina consoladora. E vem nos dizer, toda essa situação difícil vai passar. Seja firme, seja forte, siga Jesus, e os dias futuros vão ser de bênçãos. E Kardec coloca aqui nesse capítulo palavras do próprio Espírito de Verdade, que se pergunta muito quem é o Espírito de Verdade. Um diz que é Paulo, outro diz que é João, mas pelas colocações, quando a gente vai analisando, muitos consideram que é o próprio Jesus que esteve à frente da codificação, coordenou a codificação, estando com Kardec, orientando, junto exatamente com os demais espíritos que participaram da codificação. E olha só o que ele diz, o Espírito de Verdade. É o advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço na terra e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E o Espírito de Verdade, ele vai falando, nos dizendo que os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar.
Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. E se dirige aos espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vós vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso foi durante a codificação. E o Espírito de Verdade deu essas mensagens, né? Foi em 1860, 1861 e tem uma em 1863, onde ele vai enaltecer o devotamento e a abnegação. Ele coloca como uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, o próprio Espírito de Verdade vem nos trazer essas orientações, esses esclarecimentos. E Emmanuel, no capítulo 15, que ele colocou como espírita, instruí-vos, ele vai nos dizer: gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que eles pacifiquem o raciocínio conflagrado. Espantemo-nos diante dos desajustamentos juvenil, a desdobrar-se em tragédia de todos os tipos, e pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais, e na maioria das circunstâncias somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatemos sim o câncer, a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes prepara a delinquência e a enfermidade por crises agudas da ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: Espírita, instruí-vos. São reflexões do Espírito Emmanuel sobre exatamente as palavras do Espírito de Verdade. Aqui, quando Kardec também analisa a proposta de Jesus, e não é nem proposta, a afirmativa de Jesus de que enviaria o Consolador prometido. E ele enviou. Esse Consolador nos estimula
à prática do bem, ao enfrentamento de nós mesmos. Então, meus amigos, grande lição, e façamos agora as nossas vibrações. Vamos emitir pensamento, sentimento de amor, de perdão, de fé, de esperança, criando toda uma onda vibratória que nos envolve e que pode alcançar aos nossos semelhantes. Senhor Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão em sofrimento por causas materiais ou espirituais, e que eles sejam amparados, esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas clínicas, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos uma pequena pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus por todos nós. Obrigada pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.